Olá, eu sou a psicopedagoga Lidiane, especialista em dificuldade de aprendizagem, especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Hoje nós vamos falar um pouquinho do teste neuropsicológico. Olá, eu sou Andressa, psicóloga clínica e neuropsicóloga especializada em avaliação neuropsicológica da infância e da adolescência. Andressa, você pode explicar um pouquinho para a gente a respeito do teste neuropsicológico? Porque as pessoas falam muito desse teste neuropsicológico, tem muitas dúvidas, por que a criança vai fazer esse teste, né? O que vai dar nesse teste, né? Sim, sem dúvida. O que acontece? O que é uma avaliação, né? A avaliação neuropsicológica é um processo de descoberta da funcionalidade do cérebro, né? É, na realidade, a relação entre comportamento e cérebro. Como é que funciona? São de 5 a 6 avaliações. No primeiro momento, é uma entrevista, a gente faz toda uma entrevista com os pais dessa criança, né? Desde da gestação, se houve alguma complicação no parto, a história. É uma anamnese. É uma anamnese, exatamente. Então, essa entrevista, ela é com uma anamnese, é uma vivência realmente que a criança tem naquele momento. E aí, a partir disso, a testagem, a gente vai fazer todo um trabalho de investigação. Investigação na atenção, investigação na memória, investigação nos processos mentais, avaliação, né, do coeficiente de inteligência. Enfim, são várias avaliações feitas nesse período para que a gente possa investigar as hipóteses, né, diagnósticas. Autismo, dislexia, déficit de atenção e várias outras. Um déficit cognitivo também? Sim, principalmente, né? A gente usa essa questão do coeficiente de inteligência mesmo para ter esse norte, né? Não que isso defina ninguém, né? Porque a gente não está definindo nenhuma criança pelo QI. Nem para rotular. Nem para rotular, mas ele vai me dar esse norte. Eu vou entender que se ele não tem nenhuma defasagem no QI, provavelmente ele possa ter algum tipo de dificuldade de aprendizagem, isso, ou qualquer outra situação. O que também acontece é quando eu percebo que aquela criança não chega a ter nenhuma dificuldade de aprendizagem, né? E pode ser um momento de estresse vivido no ambiente familiar também. E com certeza essa criança vai ter ela vai declinar, né, nas notas, e aí automaticamente as pessoas começam a desconfiar de um tipo TDAH, tão famoso, né? Que TDAH. Tudo hoje é TDAH, né? E na maioria das vezes isso é sistêmico, né? Isso é dessa questão familiar. Então, assim, é um teste, na realidade, de orientação, porque a partir toda essa uma avaliação, porque depois de tudo isso a gente faz um laudo, né, tendo esses parâmetros dessa criança, os resultados da criança, e a partir disso isso vai ou para psicopedagoga, ou para fono, ou para um neurologista infantil, né? Então, na realidade, é um processo, a avaliação neuropsicológica. E aí você falou que são testes, são provas, são exercícios, como que é feito? A gente chama de teste, mas na realidade são atividades. E tem muito a ver com tudo que essa criança já aprendeu na escola, né? Claro, esses parâmetros têm a ver com a idade da criança, isso tem a ver com a escolarização da criança. Então, ele sempre vai ser colocado, né, nessa faixa etária e nessa escolarização. Então, essa referência, sim, são os testes, são as atividades que a criança faz, mas muito próximo do que ela aprendeu na escola. Isso também tem a ver com o que ela aprendeu na vida, né? Porque às vezes, por exemplo, existem algumas atividades falando sobre, como que se fala, meu Deus? Dito popular. Então, ela não aprendeu isso na escola. Ela provavelmente escutou isso da mãe, na vivência da avó, mesmo, no dia a dia, né? Então, o quanto ela teve também de cultura. Então, até a cultura é muito importante, né? Conta na hora da avaliação. Do teste. E você falou algo, só para a gente lembrar, que a criança de repente não tem dificuldade de aprendizagem. Só para a gente nortear aqui, você vê muito isso também, que a dificuldade de aprendizagem é algo passageiro,
né? E às vezes a dificuldade de aprendizagem, ela está ligada a outros fatores, como você falou, eu vejo isso muito no consultório, né? Uma troca de escola, alguma coisa que está acontecendo no âmbito familiar, né? E aquela criança não consegue prestar atenção na escola, o rendimento dela cai, né? E de repente ela não fecha um diagnóstico, ela não tem dislexia, ela não tem o TDAH, ela não tem transtorno nenhum. É uma dificuldade, porque a dificuldade é algo passageiro. E aí no teste você deve ver isso também no teste, né? Eu percebo isso. Em alguns momentos eu já atendi algumas crianças que estavam num nível de estresse muito grande, né? Seja porque mudou de cidade, perdeu o contato com os amiguinhos. Separação, né? Separação dos pais, se afastou, né, de familiares, do pai, da mãe. Então, nesse momento, essa criança começa, assim, a ter problema na escola, o rendimento escolar começa a cair e vem a mãe, vem o pai preocupado. Que é o TDAH. Pode ter TDAH. E eu falo, vamos ver, vamos avaliar, não vamos rotular, assim. E quando eu faço, no final do processo, quando eu faço a entrega do laudo, e essa devolutiva eu faço com os pais, e eu já deixo isso muito claro, olha, não tem nada de errado com seu filho, né? Não existe déficit de atenção, não existe nenhum tipo de transtorno, nada exatamente a patologia. Patológico, mas sim essa vivência sistêmica, essa mudança, porque uma criança de 7, 8 anos, que às vezes muda de colégio, já é o suficiente para ela passar por esse estresse emocional. E, naturalmente, isso vai ser visto, né, no desenvolvimento dela dentro da sala de aula. E aí, quando a criança apresenta algum ponto a ser observado no teste, o que é feito? Então, foi até bom você perguntar isso. Quando a gente percebe que existe, sim, um declínio ou da atenção, ou da memória, né, ou do raciocínio lógico, essa investigação ela vai ser acentuada e naturalmente eu vou fazer contato ou se ela já tiver acompanhamento com um psicopedagogo ou uma fono, a gente vai trocar informações e eu vou criar essa hipótese diagnóstica e quem fecha o diagnóstico não sou eu, né? Deve ser o médico, pode ser o próprio pediatra da criança, o neurologista infantil e quem fecha, né? Porque a gente vai fazer toda essa investigação. Essa triagem, né? E aí eu acho muito bom esse trabalho multidisciplinar, porque profissional, com o seu olhar, vai enxergando o que exatamente existe naquela criança, que tipo de falta, de déficit existe ali. Mas realmente quem faz o fechamento do diagnóstico é o médico. E você falou algo muito importante, que tem que ter essa parceria, né, dos profissionais, né? Sim. O fono, com a TO, com a psicóloga, com a neuropsicólogo, para a gente poder ouvir o outro, né? Porque a gente tem um foco, que é o nosso paciente, e a gente tem que ajudar o mais rápido possível o nosso paciente. E eu diria até que mais, Lidiane, porque em um outro momento eu fiz um trabalho muito legal com a professora desse paciente, né? Porque essa mãe veio com uma desconfiança e achava só que ele era muito distraído, desligado. E quando eu conversei com a professora, primeiro por telefone, depois eu marquei uma entrevista, e eu achei ótimo porque ela se dispôs a ir no consultório e eu fui entendendo que me parecia muito mais o espectro autista do que o déficit de atenção, porque ela começou a me sinalizar coisas que no consultório eu não via, né? Que ele se isolava, né? Ele tinha uma questão com a linguagem, uma dificuldade, e que em alguns momentos da hora do recreio ele rodava em volta do próprio corpo e os flaps, eu falei, epa, isso não é só que no consultório, por causa do tempo, ele está sozinho e não consegue fazer. Né? E aí a gente começou a pensar, peraí, não é só um déficit de atenção, existe coisa a mais. Então, por isso essa interação dos profissionais é muito importante para a avaliação. Muito bacana. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Até breve.